Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, edição de quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Hoje uma edição sem muita enrolação, porque tem muito assunto pra gente falar. Vamos dar uma geralzinha nas trocas que rolaram ontem. Vamos falar sobre os jogos de ontem também, porque caso você não saiba, tá tendo jogo ainda, tá? Eu sei que as trocas, né, estão dominando os assuntos da NBA, mas tem jogo, ainda tá tendo rodada. E ontem a gente teve uma boa rodada, alguns atropelos, outros jogos um pouquinho mais disputados. Vou passar por cada um deles. Falar sobre rumores também. Alguns rumorizinhos saíram nessa quarta-feira. E é isso, tem muito assunto, por isso que nem vai ter musiquinha, nem vai ter lero-lero. O bagulho já vai ser, ó, é dentro, filho, é dentro. Muito assunto. Só vou rodar a vinheta e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem e aí depois a gente passa para o mercado, tá bom? Roda a vinheta e vambora. Vamos lá, pessoal. Antes, né, só quero lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né? Caso você não saiba, a Centauro é parceira do canal Swish TV BR. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de não 1, de não 2, de não 3, de não 4, mais de 10%, cara. Ó, tô aprendendo a fazer merchan, hein? Tô ficando bom nisso aqui. 10% de desconto usando o cupom SWISH10. Então vai lá, bota o cupomzinho SWISH10, tudo junto, tudo em maiúsculo, que você consegue esse desconto sensacional. Vamos lá, cara. Tá aqui na tela, rodadinha de ontem. Na verdade, não tá na tela ainda, né? Vai agora pra tela. Agora. Aí, coisa linda. Vamos lá. Começando com a vitória, né, do Detroit Pistons pra cima do Denver Nuggets. 124-121 foi o placar final. Um jogo que começou muito dominante por parte de Detroit, né? Detroit fez um primeiro tempo muito forte, né? Se impondo na parte física, né? Ofensivamente, tendo ali, né, Cade Cunningham aparecendo bem, o próprio Duncan Robinson também aparecendo bem no começo do jogo. Abriu boa vantagem e tal, só que no segundo tempo, especialmente no quarto período, Denver, cara, botou pressão, né? Denver botou pressão, Jamal Murray aparecendo muito bem. A marcação de Denver fez um bom trabalho também no quarto período. E aí o time conseguiu encostar. Denver chegou a baixar a diferença para 2 pontos. Mas aí Detroit conseguiu sobreviver. O time conseguiu matar bolas importantes ali no final do jogo. O Tobias Harris, né, matou uma bolaça de 3 ali no final. E aí, né, mesmo flertando com uma entregada, Detroit garantiu o resultado. 124-121. Detroit chega à sua 37ª vitória na temporada. E Denver sofre sua 18ª derrota. A segunda derrota seguida, né? Lembrando que Denver, na rodada passada, perdeu para OKC. Então, 2 derrotas seguidas para Denver, mas assim, né? Sem alarde, né, minha gente? Jokic tá voltando agora. O time pegou os líderes das conferências. Então, muita calma nessa hora. Destaques do jogo, pelo lado do Detroit, Cade Cunningham foi o melhor jogador em quadra, 29 pontos e 10 assistências para o Cade. Se não me engano, foi o 25º duplo-duplo do Cade na temporada, salvo engano. Fazendo uma temporada incrível. Pelo lado do Denver, destaque para o Jamal Murray, 32 pontos e 8 assistências para o Jamal. O Jokic conseguiu colocar bons números, mas ele foi muito bem marcado, né, por Detroit. Tanto que ele só conseguiu 4 assistências, cometeu bastante turnovers. Então, marcação de Detroit fez um trabalho muito bom em cima do Jokic. O Jokic teve muita dificuldade para lidar ali com a fisicalidade do garrafão do Pistons, né? Então, é isso. Na sequência, a gente teve o Utah Jazz vencendo o Indiana Pacers 131-122. E aqui não tem como não falar e não tem como não dar destaque para a atuação monumental de Isaiah Collier, né? Isaiah Collier entregou simplesmente um jogo de 22 assistências, cara. 22. Ele se tornou o jogador mais jovem da história a ter um jogo de mais de 20 assistências. É a primeira performance de 20 assistências de um jogador nessa temporada. Realmente uma atuação enorme do Isaiah Collier. Foi disparado o melhor jogador do Utah Jazz ontem.
Uma boa vitória de Utah que, né, vai competir nessa temporada, né? Com a troca pelo Jaren Jackson Jr., que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, quando eu falar sobre o mercado, o Utah Jazz dá um recado claro para a NBA. Vamos competir. Vamos brigar por pós-temporada. E ontem foi uma excelente vitória, 16ª vitória do Jazz, que ainda está longe do top 10 da conferência, mas existe um mundo onde o Jazz pega uma vaguinha nesse play-in, né? Considerando que times como Clippers, Dallas devem sofrer uma queda de rendimento, né? O Clippers pela saída do Harden e Dallas porque vai tancar, obviamente. Eu acho que o Jazz pode sim sonhar com uma ida ao play-in, viu? Ainda mais agora tendo o Jaren Jackson Jr. no elenco. E aí, contando com a evolução dessa molecada, Isaiah Collier, Keontae George, dá pra sonhar. Dá pro nosso Jazzão sonhar com playoffs. Ou pelo menos com play-in. Aí a gente teve o New York Knicks dominando o Washington Wizards, vitória por 132-101, né? Knicks engatando mais uma vitória, a 7ª vitória seguida do Knicks, né? Juntamente com o Charlotte, são os times com a maior sequência de vitórias ativas na NBA, né? E o Knicks, cara, vem dominando, né? Você pega aqui as 7 vitórias seguidas, venceu o Brooklyn por 54 pontos, venceu o Philadelphia por 3, venceu o Sacramento por 16, Toronto por 27, Blazers por 30, Lakers por 12 e venceu o Washington Wizards por 31 pontos. Simplesmente um diferencial de pontos de mais 173 e superando os adversários por uma média de quase 25 pontos, cara. O Knicks está muito bem, o ataque funcionando bem de forma coletiva, né, sem depender tanto assim de Jalen Brunson. Claro que o Jalen Brunson ele é o melhor jogador, ele é o organizador ali, mas o time não tá dependendo só dele, né? Outros caras têm aparecido. O Towns não vem tão bem na pontuação, mas vem contribuindo demais nos rebotes, né? Os alas, né? Anunoby, Michael Bridges, Josh Hart vem jogando bem pra caramba. E os resultados estão aí, né? A defesa do Knicks não cedeu mais de 110 pontos em nenhum dos últimos 7 jogos. E só cedeu mais de 100 em um jogo só nessa sequência. Então a defesa tá bem, o ataque tá bem, as coisas funcionando maravilhosamente bem lá em Nova York, que chegou à sua 32ª vitória e o Wizards à sua 36ª derrota. Outro atropelo que a gente teve ontem foi o Lakers, né, jogando no Barclays Center e tendo a volta de Austin Reeves. O Lakers passou o carro no Brooklyn Nets, vitória por 125-109. Um jogo, cara, horroroso de Brooklyn. Horroroso em todos os sentidos, defensivamente, ofensivamente, foi tudo horrível. Zero aproveitamento, né, nos arremessos, uma coisa ridícula, muito turnover. Uma atuação feia, cara, uma atuação muito feia de Brooklyn. E o Lakers, mesmo fazendo um jogo qualquer coisa, foi mais do que suficiente para atropelar. No primeiro tempo o jogo já tinha acabado. E o Lakers sai com a vitória, né? O Lakers encerra essa sua road trip com 5 vitórias em 8 jogos, né? LeBron James ontem veio para 25 pontos, grande jogo do velho, o velho jogou bem pra caramba. Luka veio para 24 e o Austin Reeves no seu retorno às quadras veio para 15 pontos. 4 rebotes e 2 roubos de bola, né? Então, um jogo qualquer coisa do Lakers, mas que foi mais do que suficiente para atropelar o pobre Brooklyn Nets, que tá com 36 vitórias, e o Lakers com 30 vitórias. O Lakers chegando à marca de 30 vitórias. Aí a gente teve um bom jogo entre Hawks e Heat, né? Jogo interessante, né? A Atlanta conseguiu sair com a vitória, 127-115. Jalen Johnson sendo o grande destaque. Jalen Johnson com o seu 9º triple-double na temporada. 29 pontos, 11 rebotes e 11 assistências para o nosso querido Jalen Johnson. Jalen Johnson que na temporada é o 4º com mais rebotes e o 2º com mais assistências. Né? Temporada muito boa do Jalen Johnson. O único jogador no top 5 em ambas as categorias. Hein? Olha aí. 9 triple-doubles para o homem, maior marca da história do Atlanta Hawks em uma só temporada. E 5ª vitória do Hawks nos últimos 7 jogos. Já Miami Heat sofrendo sua 25ª derrota e tendo que ouvir a torcida clamando
por Giannis Antetokounmpo. Isso aconteceu. Ali no começo do quarto período, no momento onde o Jordan... Não é Jordan, né? Esqueci o nome. Phil Larson. Eu ia falar Jordan Peele. Jordan Peele é o diretor, porra. Grande diretor, hein? Corra é um excelente filme. O Phil Larson foi cobrar lance livre e a torcida começou a gritar: We want Giannis! Então, fica o recado, hein, Pat Riley? A torcida quer o grego. Inclusive, pra onde será que vai o grego, hein? Tem novidade sobre ele, né, nesse vídeo. Fica até o final. Então, vitória do Hawks, derrota do Heat. Boston Celtics e Dallas Mavericks. Boa vitória do Celtics, 110-100. Nosso querido Jaylen Brown, né? O homem mau, com seu 27º jogo de mais de 30 pontos na temporada, 33 pontos, 11 rebotes e 3 assistências por Jaylen Brown. É o terceiro jogador na liga com mais atuações de 30 mais pontos, né? Se não me engano, ele tá atrás só do Shea e do Luka, se não me engano. Terceira vitória seguida do Boston Celtics, 32ª na temporada. Temporada muito boa do Celtics. Que vai ter agora, né, a adição do Vucevic, né? Bem ansioso para ver esses Celtics com o Vucevic. Gostei bastante dessa troca para os Celtics. Acho que é um upgrade muito bom ali no garrafão. Ansioso para a estreia do nosso querido Vuce. Pelo lado do Dallas, destaque para o Cooper Flag. Mais uma atuação de mais de 30 pontos do Cooper Flag. 36 pontos, 9 rebotes, 6 assistências para o Cooper Flag. Cooper Flag nos últimos 3 jogos tem média de 39 pontos e 10,3 rebotes, cara. Cooper Flag vivendo um momento muito bom, seu melhor momento na temporada, né? Acho que dá pra gente dizer isso. Nos últimos 3 jogos ele soma 119 pontos, o que é a maior pontuação de um jogador com menos de 20 anos em um espaço de 3 jogos na história da NBA. Ele também é o jogador mais jovem da história, com 3 jogos seguidos marcando 30 mais pontos, e é o quarto na história a conseguir múltiplos jogos de 35-5-5 antes de completar 20 anos de idade. Os outros, Luka Doncic, LeBron James e Kevin Wayne Durant. Grande fase do Cooper Flag. Infelizmente não dá pra falar o mesmo do Dallas Mavericks, né, que sofreu sua 31ª derrota. Aí a gente teve o Milwaukee Bucks vencendo o Chicago Bulls 131-115, né, em meio a toda a novela Giannis. Milwaukee Bucks conseguindo aí uma vitória dentro de casa. Kyle Kuzma sendo o grande destaque, flertando com o triple-double, 31 pontos, 10 rebotes e 6 assistências para o nosso querido Kyle Kuzma. Bucks chegando à sua 19ª vitória e o Bulls a sua 27ª derrota. O Bulls, que é o time da NBA com mais armadores, né, à disposição, né? O Bulls, depois das trocas de ontem, tem simplesmente 7 armadores na sua rotação. Olha aí que overdose de PG, hein? Coisa maravilhosa, hein? 27ª derrota do Bulls, 19ª vitória do Bucks. A gente teve o OKC passando o carro no Magic, né? Vitória, brincadeira o que o OKC fez ontem, 128-92 foi o placar final. O Magic não chegou nem perto de competir contra o Oklahoma. A verdade é essa. Isaiah Hartenstein foi o grande destaque, né? Triple-double pro homem, 12 pontos, 10 rebotes e 10 assistências pro Isaiah Hartenstein, que voltou bem de lesão, né? Voltou bem, é um cara que faz bastante diferença nessa rotação do Thunder. Gosto bastante do Hartenstein. Outro que foi muito bem ontem foi o Isaiah Joe, né? 20 pontos para ele, 9... Né? Não, perdão, foi 20 pontos pro Isaiah Joe. Quem marcou 20 pontos e 9 assistências foi o Shea, né? Um jogo de baixo aproveitamento pro Shea, ainda mais pros padrões dele. Ele ainda conseguiu 20 pontos. Ele que, se não me engano, tá a 5 jogos de 20 pontos de bater o recorde do Wilt, né? Então, o Shea aí caminhando, né, para bater o recorde do Wilt Chamberlain. Mais uma atuação de 20 pontos para ele, mais uma vitória para o OKC, que se tornou o primeiro time na temporada a chegar a 40 vitórias. O OKC que hoje enfrenta San Antonio Spurs pela 28ª vez na temporada, hein? Mais um duelo entre esses dois. Meu Deus do céu. Aí, pra fechar, Phoenix Suns venceu o Portland Trail Blazers 130-125. Jogaço de Phoenix, né, cara? Phoenix chegou a ficar quase 20 pontos atrás, conseguiu buscar a virada. Colin Gillespie, né, foi o grande nome da virada, 30 pontos pra ele, maior pontuação da carreira do Colin Gillespie, 8 bolas de 3 convertidas por ele. Ele que é uma das grandes histórias desse Phoenix Suns, né, um jogador que ninguém dava nada, um jogador nível de league, que o Jordan Wood transformou num jogador zaço de rotação,
fazendo uma temporada excelente. Ontem foi o grande nome dessa virada do Phoenix. Phoenix que chega à sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos e a 31ª na temporada. Temporadaça do... Como é que fala? Não é subestimado. Do abaixo do radar Phoenix Suns, né? O low profile, né? Mais uma vitória do low profile Phoenix Suns. Temporadaça do gigante do Arizona. Lembrando, Phoenix Suns sem Devin Booker ainda, tá? Importante lembrar disso. Já o Blazers tomou a virada e sofreu sua 28ª derrota. E encerrando, né, o nosso bloco, né, dos jogos de ontem, a gente teve Filadélfia sem Joel Embiid, vencendo bem o Golden State, sem Stephen Curry, né? Vitória por 113-94, VJ de Combi sendo o grande destaque do nosso Sixers. Fechou com 25 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Grande atuação do VJ de Combi. Sixers que chega a 5 vitórias seguidas pela primeira vez na temporada. Maior sequência de vitórias do Sixers na temporada. Sixers com sua 29ª vitória, beirando as 30. E o Golden State perdendo mais uma, 24ª derrota do Golden State, que teve como seu grande cestinha ele, o nosso guerreiro tupiniquim Gui Santos. Gui Santos de novo se destacando no jogo do Golden State. Foram 13 pontos para ele. Ele que nos últimos 4 jogos marcou 11 pontos em todos, né? Marcou pelo menos 11 pontos em todos. Uma média de 14 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e meia, 1 toco e meio e 1 steal e meio pro Gui Santos nesses últimos 4 jogos, jogando uma média de 25 minutos, cara. Gui vivendo seu melhor momento aí na temporada. Dá até pra dizer que é o melhor momento dele na NBA, né? Ganhando espaço, né? Tendo minutagem e correspondendo à oportunidade. Tomara que isso siga pro decorrer da temporada. Já pra linkar com o tema mercado, deixa eu aproveitar que eu finalizei falando sobre esse jogo do Warriors para trazer uma fala do Draymond Green que, né, acendeu ainda mais a chama dos rumores de troca envolvendo o homem, né? Ontem, durante o ápice da trade deadline, né, do ápice das trocas, a gente teve a seguinte notícia saindo, né? Notícia do Mark Stein. Ele falou que o Golden State estaria sim incluindo o Draymond Green em conversas de troca, né? Ele estaria sim sendo oferecido no mercado, especialmente para o Milwaukee Bucks, numa possível troca envolvendo o Giannis. Porém, o próprio Mark Stein trouxe, e aí a notícia, um report feito hoje, ele mesmo trouxe a informação de que o Bucks não teria muito interesse no Draymond Green, né? Falado, né, que inclusive fica aqui o mérito pro Pisou na Linha, né, que fez aqui o compilado dos reports. Siga o Pisou na Linha, faz um trabalho incrível. Ele falou que o Bucks tem pouco interesse em adquirir o Draymond Green, que seria a principal peça salarial da oferta do Golden State. O Golden State não cogita colocar o Jimmy Butler em pacotes de troca. A ideia é colocar o Draymond Green. De fato, é colocar o Draymond Green. Mas o Bucks não tem interesse e a tendência é que, se uma troca acontecer, o Bucks enviaria o Draymond Green para um terceiro time. E sabe qual terceiro time pode ser esse? Ele, o gigante de Los Angeles. Meu amigo, notícia de agorinha, tá? Deixa eu botar aqui na tela. Ó, notícia de agorinha. Segundo a ESPN, né, foi falado lá no Get Up, existiria um interesse mútuo entre Draymond Green e Los Angeles Lakers. Exatamente. Caso o Draymond Green seja negociado pelo Giannis, ele gostaria de sair do Bucks e ir para o Los Angeles Lakers. Exatamente, meu amigo. Será que teremos o homem indo pro Lakers? O Draymond Green sempre elogiou o LeBron, sempre, né, lambeu, né, as botas de LeBron James. Será que ele vai realizar o sonho de jogar com o velho? Primeiro, o Warriors tem que convencer o Bucks de trocar o Giannis, né? Uma coisa de cada vez. Vamos lá, um passo de cada vez. Então, é algo a gente
a gente observar. E depois do jogo de ontem, o Draymond Green, ele obviamente foi perguntado, né, sobre os rumores de troca. Foi a primeira vez, né, que o Draymond Green, ele de fato foi envolvido de forma direta, né, em rumores de troca. Isso nunca havia acontecido, pelo menos, né, no todo da carreira do Draymond Green, ele foi poucas vezes envolvido em rumores de troca, né? E aí, obviamente, ele foi perguntado sobre isso e ele deu uma declaração extremamente sincera. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas para o Draymond Green, e fica aqui o crédito ao Coast to Coast, que fez a tradução aqui das falas do Green. Ele falou o seguinte, abre aspas: nos últimos dias a ficha tem começado a cair. As chances são reais, as conversas são reais. Uma hora as coisas acabam, nada é para sempre. Não vou jogar basquete para sempre, você só aceita porque isso é a vida. Se for para acabar, foda-se, eu aceito a multa pelo palavrão, mas foda-se. Foram os melhores 13 anos e meio da minha vida. Uma aspa forte do Draymond Green, né, cara? Uma aspa onde ele deixa claro que ele entende que, de fato, existe uma possibilidade grande dele ser trocado. Dá pra ver que é algo que mexe com ele, porque, pô, 13 anos, né, cara? 13 anos não são 13 dias, né, bicho? 13 anos no mesmo time, nunca jogou em outro time. Se o Warriors é o que é hoje, tem muito dedo do Draymond Green. Óbvio que o Curry é o grande nome da dinastia, é o cara que, né, é o rosto desse Warriors. Mas o Draymond Green, juntamente do Klay, foi peça fundamental, né, para essa construção desse gigantismo do Golden State. O Golden State, antes do trio, não era um time de fato relevante na NBA. Ninguém ligava pro Golden State. Foi por conta desses três que o Warriors virou o que virou. Claro, Steve Kerr também com uma participação colossal. Mas esses três caras são... Mano, são os caras que fizeram o Warriors ser o Warriors. Então, você sair de um time que você, cara, fez virar o que virou, mano, é um baque, mano. Tem jeito. E é algo que pode sim acontecer. O próprio Steve Kerr deu uma declaração ontem falando que ele já havia conversado com o Draymond Green de que existiria essa possibilidade. Então é algo que realmente está acontecendo. O Warriors está sim tentando trocar o Draymond Green. E pode ser que ele seja envolvido numa troca envolvendo o Giannis. Eu, particularmente, não acho que o Giannis vai pro Warriors. Eu ainda sigo firme no meu palpite do Milwaukee Bucks, tá? No Milwaukee Bucks, só Miami Heat, desculpa. Sigo meu palpite no Miami Heat. Eu já desisti da ideia do Knicks, tá? Até porque o Knicks desistiu da ideia do Giannis. Então não serei eu a insistir em algo que o próprio Knicks não vai insistir. Com o Knicks fora, eu acho que a disputa fica entre Miami e Minnesota. Eu acho que o Warriors não tá nessa disputa séria, porque eu acredito que o Giannis não tá tão interessado em ir pro Warriors. E o próprio... Saiu até informação do Jake Fisher falando sobre isso, né? Que fontes próximas ao Giannis já disseram que o Giannis não quer muito ir pro Warriors, porque é um time mais velho, a janela de título lá é menor, ele também teria receio de ser mal visto, né? Por ir pro Golden State, assim como o Kevin Durant foi mal visto quando foi pra lá. Então, eu não acho que o Warriors vai pegar o Giannis. Mas o Warriors tá tentando. E tá tentando, tendo o Draymond Green, né, fazendo parte do pacote oferecido. Então, a ver o que vai acontecer. E é isso, cara. O Draymond Green pode sim ser trocado. Mas ele já teria deixado claro que se ele for pro Bucks, ele não quer ficar lá. Gostaria de ir para um terceiro time. E o Lakers, aparentemente, seria um time onde ele gostaria de ir. E parece que o Lakers gostaria também de contar com os serviços de Draymond Green, né? Defensivamente ele ajudaria demais, inegavelmente. Agora, ofensivamente, eu acho que esse Lakers, sei lá, né? Não é uma ideia que me apetece tanto, né? Não vou mentir. Mas defensivamente, com certeza, o Draymond Green seria, ajudaria demais esse time do Lakers. Seguindo, vamos... Por falar em Bucks, né? Por falar em Giannis, temos pronunciamento do homem, né? Ontem, no final da noite, o Giannis soltou um pronunciamento, né? Escrito, né? Sobre toda essa questão. E ele gastou letra, viu? O homem não poupou palavras pra falar, pra desabafar. E aí eu separei aqui, né? As falas de Giannis
sobre toda essa questão de troca, de possível saída de Milwaukee. Ele que, assim como o Green, tá no Bucks há mais de 13 anos, né? São dois caras que estão ali, estão nas suas respectivas franquias há mó tempão. Cresceram nas suas franquias. Então, é uma relação que vai além da relação profissional, né? A relação do Green com o Warriors e a relação do Giannis com o Bucks é uma relação que extrapola a questão time-jogador. É uma relação realmente familiar, né? É uma conexão muito forte. E o Giannis, ele deu uma desabafada legal, e aí eu vou ler aqui as falas do nosso grego maluco. Abre aspas. Ainda estou aqui. Ótimo filme. Confio nesse front office, mas quantas chances me restam de ganhar um título? Você acaba tendo que ser mais urgente em cada decisão que tomar daqui pra frente. É o meu momento. Eu tenho respeito e amor pelo John Horst, pela franquia, isso nunca vai mudar. Mas você tem que entender o momento e avaliar as coisas. Todos especulam, eu também. E se eu jogasse com LeBron, com KD, com Michael Jordan, com Kobe? Todo mundo faz isso. Mas no fim do dia, você precisa se comprometer. E tenho certeza que ninguém se comprometeu com essa cidade mais do que qualquer um. São 13 anos. O que eu realmente quero, no fundo do meu coração, ser campeão no Milwaukee Bucks. Me aposentar aqui e ganhar mais títulos. Seria o fim perfeito. Mas se não for possível, eles vão procurar o melhor e eu também. Eu sei qual é o meu objetivo, não sei todos os deles. Eu converso com o John, temos um canal aberto, mas não compartilhamos essas conversas para fora. Então não vou falar sobre isso, posso falar sobre mim, mas você pode perguntar a eles quais são os planos. Todos estão avaliando as possibilidades, e é normal. O que posso dizer é que as pessoas que dizem que eu não amo Milwaukee estão completamente erradas. Ninguém fala isso, né? Só para deixar claro. Ninguém fala que você não ama Milwaukee antes, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de vitimismo também, por favor. Enfim, eu vivo aqui desde os 18 anos, são 13 anos aqui, mais do que passei no meu país. Minhas lembranças estão todas aqui. Casei, tive filhos, o passaporte dos meus filhos está com os dizeres Milwaukee, Wisconsin. Meu pai foi enterrado aqui. Cara, forte, hein? Do meu país eu lembro só de vender as coisas na rua, dos treinos, de proteger meus irmãos o máximo possível e de ser um bom garoto, um garoto gentil. O resto eu vivi tudo aqui. Então as pessoas têm a audácia de dizer que eu não amo Milwaukee. De novo, ninguém fala que ele não ama Milwaukee. E isso não é verdade. Milwaukee me permitiu que eu fosse eu mesmo. As pessoas dessa cidade sabem o quanto eu os amo. Enfim, eu me tornei uma pessoa melhor aqui. Eu me tornei jogador, All-Star, MVP, tudo aqui. O que peço? Uma chance de trazer a alegria novamente. Às vezes estamos no topo e às vezes não. Mas nós temos que continuar tendo essa mentalidade vencedora. Mas se não for possível, veremos o que acontecerá. Se as pessoas têm agendas diferentes dentro de nosso próprio time, algo terá que mudar. Acho que isso é tudo. Então, tá aí as falas do Giannis, né? Completo tom de despedida. Completo tom de despedida. E de fato é o que eu acho que vai acontecer, gente. Acho que é assim, muito difícil que o Giannis não vá embora. Acho que tudo aponta para isso. A dúvida é para onde, né? Essa é a grande dúvida, essa é a grande questão. Para onde vai Giannis Antetokounmpo? Igual eu já falei, hoje, olhando para as notícias, olhando para os reports, eu vejo dois caminhos. Ou Minnesota, ou Miami Heat. Knicks abandonou a ideia. Warriors parece que não interessa o Giannis. Para mim, a disputa está entre Miami e Minnesota. Avaliando e tendo como base o que o próprio Giannis... Né, o próprio Giannis não, mas o que fontes próximas ao Giannis já reportaram durante toda essa novela, ele quer um grande mercado e ele gostaria de ficar no leste. Miami é o que oferece isso. E Miami é um time que tem um bom pacote para oferecer. Kelly Oubre, Tyler Hero, múltiplas escolhas de draft. Cara, não é um pacote ruim. Não é um pacote ruim. Miami Heat, se trocar o Andrew Wiggins, pode conseguir envolver 3 firsts desprotegidas e mais 3, 4 swaps. Seria então coisa de 7 picks envolvidas, um Tyler Hero, um Kelly Oubre e mais alguém para bater salário. Talvez um Jakob Jones ali, um jovem. Passa longe de ser um pacote ruim, gente. Longe de ser um pacote ruim. O pacote de Minnesota seria interessante por envolver jogadores mais prontos. Um McDaniels, um Naz Reid, né? Jogadores que poderiam manter o Bucks minimamente competitivo ou virarem boas moedas de troca em outros times. Mas, cara,
a menos que o Pat Riley esteja dormindo, mano, eu vejo o caminho pra Miami sendo muito possível. Muito possível. Luiz, você acha impossível o Golden State? Cara, não é impossível o Golden State. Eu só acho que não vai ser pelo report que saiu dizendo que o próprio Giannis não quer ir pra lá. Ah, Luiz, mas quem decide é o Bucks. Até segunda página, gente. No fim, quem vai decidir pra onde vai é o Giannis. O Bucks não vai se contrapor à vontade do Giannis. Não vai, gente. Você achar que o Bucks vai contra a vontade do Giannis, você é maluco. Você não entende como é que funciona a NBA e você não entende a relação franquia e ídolo. Né? Uma coisa... Cara, você tem que entender, gente. Uma coisa é você ser ídolo de uma franquia de mercado gigante. Outra coisa é você ser ídolo de uma franquia de mercado pequeno. A idolatria que o Giannis tem em Milwaukee, ela vai além de outras idolatrias. O Giannis botou Milwaukee no mapa. Botou Milwaukee no mapa. É outra parada, é outra relação. Você tá entendendo? O Bucks não vai querer estragar a relação que tem com o Giannis mandando ele pra um time que ele não quer. Por isso que eu acho que hoje, com base nas informações que a gente tem, é Minnesota ou é Miami. Pendendo, na minha visão, um pouco mais pro lado de Miami. Mas tudo pode acontecer. Essa novela tá longe de acabar. Longe não, né? Até amanhã essa novela acaba. Aí a gente vai ver pra onde Giannis Antetokounmpo vai. Por falar em novelas, temos atualizações sobre algumas novelinhas aqui, tá? Ah, antes, deixa eu só... Já que eu tô trazendo aqui aspas, né? Dos caras. Deixa eu trazer as aspas do James Harden depois da troca pro Cleveland, né? Ontem o Harden foi trocado pro Cavaliers, né? Pra quem não viu. James Harden vai pra Cleveland. Darius Garland e uma pick de segunda rodada vão pro Clippers. E aí o Harden, ele falou, né? Escreveu, né? Sobre a questão. E ele falou o seguinte, abre aspas. Vejo uma oportunidade de vencer no leste. Cleveland tem um time muito bom, uma ótima comissão técnica, tudo de bom. Então, por mais que eu quisesse ficar em Los Angeles e tentar a sorte, eu nunca ganhei um título antes. Como alguém que entende de basquete, acho que tem uma chance um pouco melhor lá. Na vida, e não só no basquete, quando as coisas não dão certo, existem maneiras de terminar relacionamentos onde um não precisa ferrar com o outro. Ok, talvez não tenhamos um futuro juntos. Talvez simplesmente tenhamos nos distanciado. Seja qual for o caso, tivemos 2 anos e meio incríveis. Não alcançamos os objetivos que todos queríamos, mas acho que construímos ótimas lembranças, conquistamos vitórias e tivemos momentos divertidos. No fim das contas, isso é um negócio e acho que ambos os lados conseguiram o que queriam. O Clippers está em uma ótima posição e muito felizes. Eu não queria sair de graça, eu queria ter certeza que eles teriam uma chance real de reconstruir o time e conseguir bons ativos. Como é benevolente o Sr. James Harden, né? Olha aí que altruísta, né? Estou empolgado com Cleveland, ainda estou em busca do meu primeiro título e farei o que for preciso para vencer. Então tá aí as aspas de James Harden após a troca. James Harden indo pro seu 5º time? Ele saiu de Houston, foi para Brooklyn, de Brooklyn foi para Filadélfia, de Filadélfia foi pro Clippers e de Clippers foi pro Cavs. 5º time dele, num espaço aí de 5, 6 anos. É a 4ª troca dele, né? Saiu de Houston pra Brooklyn, de Brooklyn pra Filadélfia, de Filadélfia pro Clippers, de Clippers pra Cleveland. Então, no espaço aí de 5, 6 anos, 5 times, 4 trocas, alguns vexames em playoffs, né? Em jogos 7, principalmente, tanto em Filadélfia como também no Clippers. Um Big Three totalmente fracassado lá em Brooklyn. E agora, uma nova tentativa de título indo pro Cavaliers. Complicado, né? A trajetória do nosso James Harden, né? E a cada dia, aquele vídeo daquele comentarista de Dallas fica mais real, né? O vídeo onde ele fala que o Harden não é o sistema. O Harden é o problema, né? E essas constantes trocas meio que depõem contra ele, né? Verdade, gente. Mesmo eu adorando o Harden e torcendo muito por ele, cara, a verdade é que a carreira do Harden, ela é repleta de fracassos, né, cara? Essa é a verdade. O que o Harden ganhou? Coletivamente, nada. Nada.
Ele chegou numa final onde ele era sexto homem do OKC no seu começo de carreira. Desde ali ele chegou perto, chegou em finais de conferência com Houston, tá? Mas só. E o Harden, e isso é algo que nem o fã mais ferrenho do Harden pode negar. Ele é um cara que abandona muito projeto. É um cara que é difícil você olhar pro Harden e falar: esse cara vai comandar meu time pro título. Porque pra você comandar um time pro título, além de você ser bom e tudo mais, você precisa ser resiliente. Você precisa saber passar por momentos difíceis e superar momentos difíceis. O Harden é o tipo de jogador que quando a coisa começa a ficar difícil, ele vai embora. Ah, começou a ficar difícil em Houston. Ah, vou embora. Tchau. Começou a ficar difícil em Brooklyn. Vou embora. Ah, em Filadélfia tá difícil. Vou embora. Ah, no Clippers. Vou embora. Isso tem sido o James Harden. Um talento inquestionável. Um dos maiores primes que eu já vi. Um jogador absurdo, que segue sendo absurdo. O Harden é um puta jogador. Eu acho que ele vai dar certo em Cleveland, em termos técnicos. Eu acho que ele é um upgrade inquestionável em relação ao Darius Garland. Mas é um cara que eu não consigo confiar que vai carregar meu time pro título. Ou que vai ser uma peça importante para um título, porque não basta você ser bom. Você precisa ser resiliente, cara. Você precisa saber superar momentos difíceis. E o Harden não consegue, cara. A coisa começa a ficar difícil, ele mete o pé. Então, mano, sim. Torço por ele, cara, mas difícil, cara, assim, esses últimos anos do Harden, eu vou colocar dessa forma. Esses últimos anos do Harden facilitaram muito a vida de quem gosta da narrativa de que o Harden é um jogador perdedor, de que o Harden é um problema. Ele ajudou muito esses caras nesses últimos anos, né? Vamos colocar dessa forma. Enfim, vai para Cleveland, jogar com Donovan Mitchell. Obviamente Cleveland melhora com a chegada do Harden, porque ele é mais jogador do que o Garland. Em termos financeiros me preocupa, porque o Harden é um cara de 36 anos que vai querer uma renovação, segundo informações, de pelo menos 80 milhões de dólares garantidos por 2 anos, o que é uma grana muito alta para um cara de 36 anos. Mas ele é indiscutivelmente um upgrade na posição de PG, tanto na parte técnica como na parte física, né? Porque o Harden, mesmo sendo 10 anos mais velho que o Garland, ele é muito mais saudável do que o Garland, né? Ele é muito mais disponível do que o Garland. Então, eu acho que é um upgrade em quadra. Eu acho que ele e o Donovan Mitchell podem dar muito certo, né? Apesar dos dois serem, né, ball dominants, né? São caras que precisam muito da bola para jogar. Eu acho que dá sim para ter uma dinâmica boa entre os dois. Eu acho que a dinâmica Harden e Mitchell tende a ser melhor do que a dinâmica Garland e Mitchell, que nunca deu certo, os dois nunca deram certo juntos. Então eu acho que o Harden vai dar mais certo com o Mitchell. Eu acho que o ataque do Cavs vai dar uma mudada no seu jeito de jogar. A gente vai ver um Cavs atacando muito mais em meia quadra, tendo o Harden, até porque o Harden ele é excelente em meia quadra, é um dos melhores jogadores em isolation na liga desde 2019, e ele segue sendo muito bom em situações de ISO, é um cara excelente em pick and roll, na minha opinião é o melhor manipulador de pick and roll que a gente tem na NBA atual, juntamente com o Luka, acho que os dois são os melhores nesse sentido. Mobley, Jarrett Allen, né, Jarrett Allen se não for trocado, né? Mas são caras que devem se aproveitar muito da presença do Harden, então eu vejo com bons olhos a troca, né? Me preocupa a questão da idade, me preocupa a questão financeira para Cleveland. Mas tecnicamente é um upgrade inquestionável. Pro Clippers, dado o contexto que eles foram colocados, onde eles não tinham como não trocar o Harden, sair com o Darius Garland de apenas 26 anos, com um contrato que vai até 27, se não me engano, com um valor basicamente igual do Harden, não acho que é um negócio ruim para Cleveland, não. Para Clippers, perdão. Ainda pegou a segunda rodada, né? Então, eu não acho que é uma troca ruim pro Clippers. O Garland é um jogador pior. O Garland é um jogador menos disponível, mas é um jogador 10 anos mais jovem. É um cara que, juntamente do Zubat, vai liderar essa nova fase do Clippers.
Então, no fim do dia, eu acho que os dois times saem ganhando, de certa forma. E ver o que vai acontecer com o Clippers agora, né? Tem agora a questão Kawhi, não sei o que vai acontecer, se o Clippers vai trocar o Kawhi agora e já abraçar o rebuild, ou se vai deixar pra trocar o Kawhi na off-season. Faz muito mais sentido trocar na off-season, né? Porque o Clippers não adianta o Clippers querer tancar agora, porque a pique é do Thunder, né? Só se o Clippers fizer uma troca que recupere essa pique do Thunder, mas aí não acho que vai acontecer. Se quiser mandar o Zubat, talvez o Thunder libere essa pique. Não sei. Mas acho que o Clippers não vai fazer uma troca dessa. Acho que se for trocar o Kawhi, vai ser na off-season. Mas o fato é que o Kawhi vai ser trocado em algum momento. Acho que a troca do Harden deixa claro que o Clippers vai reconstruir a partir de agora. E, obviamente, Kawhi Leonard não é um cara que você quer para reconstruir um time. Porque é um cara de salário alto, é um cara mais velho, que não casa com a linha do tempo de um time em reconstrução. Então, acho que é basicamente isso sobre essa troca. E mais um time para o nosso Harden. Será que agora vai, James Harden? Vamos ver. Inclusive, hoje tem Clippers e Cleveland, né? Será que o Harden joga? Joga em Los Angeles. Não vai precisar nem se mudar. Vamos ver. Enfim, cara, acho que é isso sobre a questão Harden. Pra gente encerrar, eu pensei em fazer um compilado das trocas que rolaram ontem, mas meio que eu já, de certa forma, já falei sobre cada uma delas, né? Falei sobre Vucevic no Celtics, falei agora sobre Harden no Cavs, sobre JJJ em Utah. Eu gosto bastante dessa troca pro Jazz, né? Pra quem não viu, né? O Jazz trocou Walter Clayton, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Jordan Yang, 3 futuras escolhas de primeira rodada, por Jaren Jackson Jr., John Conchar, Jock Landale e Vince Williams. Né? Uma troca com muito ativo, que vai dar pro Jazz um ex-Depoy, um ex-All-Star, um jogador que tem um contrato que a partir do ano que vem vai ficar bem do salgado, um contrato que vai bater os 50 milhões. Mas é um jogador de apenas 26 anos, é um cara ainda jovem, que pode retomar a antiga forma de Depoy. Eu acredito que ele pode voltar àquela antiga forma dele. Um jogador que, juntamente de Lauri Markkanen e Walker Kessler, vão montar um dos melhores frontcourts da NBA, pelo menos em nível de potencial. E aí você junta nessa mistura um Keontae Jordan em ascensão, um Ace Bailey, Vince Williams, Isaiah Collier, cara, Bryson Zabalg, Yusuf Nurkic. Cara, você tem uma base, né, nesse time do Jazz muito boa. Né, para essa temporada, infelizmente a gente não vai ver esse time ideal jogando, porque o Walker Kessler só volta ano que vem. Mas no ano que vem, bicho, a gente vai ver um Jazz muito forte. Eu acho que o Jazz pode ainda pegar play-in nessa temporada, viu? Eu acho que existe um mundo onde o Jazz ainda pega play-in. Mas pra ano que vem, aí sim, a expectativa é muito boa pra esse Jazz. Gosto demais de Jaren Jackson por lá. Não foi uma troca cara pro Jazz, até porque as picks que o Jazz enviou, se não me engano, nenhuma das 3 é do próprio Jazz. Então o Jazz mantém suas escolhas e pega um cara jovem com contrato caro, sim, mas que, se der o retorno técnico, vai se pagar tranquilamente. E eu acho que ele pode sim dar o retorno técnico. Eu ainda acredito no JJJ. Pro Memphis, acumulam capital de draft, ganham um alívio financeiro por conta da saída do JJJ e abrem, né, total o processo de reconstrução. Ja Morant deve ser o próximo a ir embora, questão de tempo pro Ja Morant ser trocado. Inclusive, temos notícias sobre Ja Morant. Vou até, já separei aqui um compiladinho para passar para vocês pra gente encerrar aqui o episódio. Então, o Ja Morant vai ser trocado, né, até quinta-feira. E é o fim, né? É o fim daquele núcleo que todo mundo achou que ia ser o novo big deal do Oeste. Ja Morant, Desmond Bane, Dillon Brooks, JJJ, todo mundo achou que esses caras iam dominar o Oeste. E a verdade é que não ganharam nenhuma série de playoffs, né? Se não me engano, não ganhou nenhuma série de playoffs. Ou ganhou uma. Acho que ganhou uma série, né? Ganhou uma série. Realmente uma decepção completa. E a reconstrução já havia começado com a troca do Bane. E agora com a troca do JJJ. Ela realmente é
né? A reconstrução começa de fato. Vamos ver o que o Ja Morant vai render para Memphis. Mas independente do que o Ja Morant render, o que eu acho que não vai ser muito, porque ele tá bem desvalorizado, Memphis já conseguiu acumular bastante coisa, né? Só com a troca do Bane e do JJJ foram 7 firsts. Né? 4 do Bane e 3 do JJJ. Memphis até... nesses próximos 7 anos, Memphis vai ter 13 firsts. Mais do que o OKC, mais do que Brooklyn. Então o Memphis está muito bem posicionado para a reconstrução. Eles têm alguns jovens bons, né? Jalen Wells, Cedric Coward, Zach Edey, Cam Spencer. Né? São bons jovens. Podem pegar um bom jovem também nesse próximo draft, dependendo da pick que eles tiverem. Então, no fim, eu acho que os dois times saem ganhando. Né? No curto prazo, talvez o Jazz saia melhor, porque pega um JJJ que vai ajudar esse time a competir à vera a partir já de agora. Mas no médio e longo prazo, o Memphis sai ganhando, acumula capital de draft e a reconstrução começa de fato, né? Outras trocas que a gente teve ontem. A gente teve, né, Jaden Ivey e Mike Conley indo pro Bulls, né, numa troca tripla entre Detroit, Minnesota e Bulls. Uma troca que dá para Chicago 2 armadores a mais, né? Jaden Ivey e o Mike Conley. Mike Conley deve ser enviado para outro time. Já foi reportado que o Bulls planeja dar buyout. Mike Conley vai reforçar outro time. Jaden Ivey é um menino que o Bulls deve apostar para ver o que tem nele. Um menino que não foi bem utilizado em Detroit. A volta dele da lesão que ele sofreu na fíbula foi muito ruim. Ele não voltou bem. O Bulls está acreditando que vai recuperar ele. O Bulls que tem outros armadores muito bons, né, para trocar. Ayo Sumo, Kobe White. O mercado de armadores em Chicago tá bem quente. Para Detroit, eles pegam Kevin Huerter, um arremessador que não vive um bom momento, mas é um cara que deve ajudar esse time nas bolas de 3. E ainda arrumam ali uma pick swap de Minnesota. E para Minnesota, eles tiram o Mike Conley do time e abrem basicamente 11 milhões de dólares na folha, economizam 20 milhões de dólares em luxury tax e abrem uma vaga no elenco. Por um Giannis? Talvez. A ver o que Minnesota vai fazer com essa flexibilidade que eles ganharam. A gente teve também Vit Krejci indo para o Blazers, uma troca que dá para o Blazers um arremessador bom, né? Coisa que o time precisa muito. E abrindo mão de um Dupe Roof e de 2 segundas rodadas, então uma troca bem barata para Portland. Aí a gente teve a troca do DeAndre Hunter para Sacramento, uma troca horrível para Sacramento, mas muito boa meu Deus, para Cleveland, né, que deu para Cleveland Keon Ellis e Dennis Schroeder. Gosto bastante dessa troca para Cleveland, ainda mais por tirar o contrato de 20 milhões do DeAndre Hunter da folha. Aí teve o Vucevic indo pro Bulls, ótima troca para Vucevic indo pro Boston, né, ótima troca para Boston, reforça o garrafão com um pivô técnico. Tem seus problemas defensivos, mas tecnicamente ele é muito bom, ótimo no post, espaça, arremessa bem. E abre mão de um Anthony Simons, que vem fazendo uma boa temporada, mas ele já ia ser trocado de qualquer forma, então eles pegam um Vucevic, que tem um contrato expirante. Então se o Vucevic der errado, é só deixar ele embora na off-season, que ainda vai liberar um bom espaço no cap. Então achei uma troca muito boa para Boston. Pro Bulls é mais um ativo que eles ganham, né? Um Anthony Simons que, se for trocado, vai render coisa boa. E se deixar para ir embora, vai abrir espaço no cap. Então, uma troca boa também para os dois times. E é isso. É isso. Basicamente é isso que a gente teve rolando até agora no mercado. E indo para os rumores. Vamos lá. Para fechar, né? Peguei aqui um compiladinho aqui que o Pisão na Linha fez. E aí vamos aqui dar uma olhada, né? Dar uma olhada, né? Dar uma olhada nos rumores que a gente tem para encerrar aqui a edição de hoje. E lembrando, qualquer troca que sair, gente, vai ter vídeo no canal. Então ativa a notificação para ficar por dentro de tudo. Ó, vamos lá. Rumores nessa quarta-feira. O impasse de Sabonis e Raptors. Segundo Chris Haynes, Toronto Raptors e Sacramento Kings teriam discutido uma troca envolvendo o nosso Saboninho. O pacote seria RJ Barrett, Agbaji, salários adicionais e picks de segunda rodada indo para Sacramento e, em troca, Toronto recebendo Domantas Sabonis. Parece que o Kings não gostou da proposta por não envolver picks de primeira rodada, né? Sem first, parece que o Kings não vai aceitar essa proposta do Raptors,
Que eu não acho ruim não, viu? Ainda mais considerando que o Sabonis é um cara que não tem muito valor no mercado, né? Um pivô com muitos problemas defensivos, um pivô que não espaça a quadra, ótimo nos rebotes, arma bem o jogo, excelente no handoff, mas é um pivô que eu particularmente não sou dos maiores fãs. Não acho um pacote ruim não. Óbvio que seria melhor tendo uma first, com certeza. Mas eu não acho um pacote ruim. Se eu fosse o Kings, eu cogitaria seriamente aceitar, viu? Cogitaria seriamente aceitar. Sobre Ja Morant, Chris Haynes fala que o preço pedido pelo Memphis Grizzlies por Ja Morant segue em queda nas últimas horas. A franquia deve negociá-lo até quinta-feira. Ou seja, o valor de mercado do Ja Morant tá baixo. O Memphis sabe que tá baixo e vai trocar ele pela melhor proposta que chegar. Inclusive, parece que Memphis não vai dar pro Ja Morant o direito de escolher para onde ele quer ir. Né? Parece que vai trocar para quem mandar a melhor proposta. Né? O Ja Morant parece que quer ir para Miami. Mas o Grizzlies está na posição de... Você quer ir para Miami? Beleza. Se o Heat fazer uma proposta boa, eu troco. Se não, eu vou te trocar para onde eu quiser. Né? Não vai ter essa cortesia que o Bucks deve ter com o Giannis, né? Situações aí diferentes, até pelo desgaste que o Ja Morant teve com a franquia nesses últimos tempos. Inclusive, o Kings, né, aparece como um possível candidato, né, para destino do Ja Morant. Vamos ver. Jake Fisher fala que Houston não deve fazer nada nessa trade deadline, né? Muito se falou sobre Coby White ou Ayo Dosunmu, mas no momento não há informações sobre Houston estar negociando ativamente por algum deles. Eu também acho que o Houston não vai fazer absolutamente nada. Houston vai só manter quem tá ali e ver o que dá nessa temporada. Até porque o Ime Udoka tem a sua panelinha e não vai deixar Houston tirar ninguém da sua panela. Então, eu não espero muitas coisas de Houston mesmo, não. Parece que Houston vai operar no mercado de dispensados, movimentos menores ou até em facilitação de grandes acordos. Grandes exceções. Vários times criaram grandes TPAs, né, que são exceções comerciais que podem ser usadas em trocas, com os acordos de ontem. Memphis Grizzlies criou uma TPE de 28,8 milhões por trocar Jaren Jackson com o Jazz. Celtics criou uma de 27,7 por trocar Anthony Simons para o Bulls. Minnesota criou uma de 10,7 por trocar Mike Conley com o Bulls. Bulls criou uma de 7,9 por trocar Kevin Huerter com o Pistons. Detroit usou a sua TPA do Dennis Schroeder para adquirir o Dario Saric. Eles têm ainda 8,7 milhões disponíveis para gastar. E o Jazz pegou o Canchar usando parte da TPA de 18,3 milhões do John Collins. Ele ainda tem 12 milhões, o que é algo bem valioso pensando em outras movimentações, tá bom? Então, galera, é isso, tá? É isso que temos para hoje. Estou ainda no aguardo das primeiras movimentações do dia. Ainda não saiu nada, então estou aqui de plantão. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos ficar de olho nessa novela Giannis. Vamos ficar de olho nessa novela... Draymond Green também. Novela de Ja Morant. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem muita coisa não. Galera, é isso. Obrigado pela sua audiência nessa quarta-feira. Tamo junto. Obrigado aí, né, por estar presente em mais um programa. Beijo e tchau. Valeu!